Queridos, boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Estamos aqui, quinta-feira, e hoje, abrindo o mês de abril, dia 7 de abril de 2022, mês da Páscoa, um mês que nós lembramos o significado da Páscoa, né? Num mundo onde se trocou o significado real da Páscoa por coelhos e chocolate, a gente sempre tem que lembrar que o significado real da Páscoa é o sacrifício de Cristo, é a morte de Cristo. E pensando nisso, nós estamos iniciando hoje uma série de estudos, uma série de meditações baseadas no Evangelho de Marcos, o segundo Evangelho, o segundo livro do Novo Testamento. E nós vamos tratar nas próximas semanas a respeito dos capítulos de Marcos, e nós vamos estudar Jesus e aprender dele e com ele a respeito do que ele viveu enquanto ele estava aqui. O livro de Marcos, ele retrata muito dos milagres de Jesus, e eu quero me atentar a como Jesus impactou a humanidade e como ele transformou vidas aqui, e como ele enfrentou, assim como nós enfrentamos todos os dias, os sentimentos que nos movem. Então, o amor, a ansiedade, a felicidade, a tristeza, a raiva, por que não, a ira. E nós vamos aprender ao passar dessa semana juntos aqui, dentro do Evangelho de Marcos. Quero agradecer a Deus pela oportunidade que me dá de mais uma vez estar aqui compartilhando a palavra do Senhor. A igreja quebrando as paredes físicas e chegando até você que não pode ir até o templo ou está afastado dos caminhos do Senhor. Desde já quero convidá-los a estar conosco na Igreja Presbiteriana Independente de Vila Santa Maria. Fica na rua Padre Pirulli, número 39. Os nossos cultos são domingos às 10 da manhã, a reunião de oração, e às 10h30 o culto. E às 19h30, às quartas-feiras, o culto de oração, reunião de oração. E agora, com horário fixo, às quintas-feiras, às 7 horas da noite, todas as quintas, a gente tem esse encontro aqui. E o tema dessa série de meditações, o nome que nós adotamos para isso agora, é Jesus, um homem como nós. Uma pessoa que veio até aqui, que viveu o que a gente vive, que sentiu na carne o que a gente sente, que sofreu, que passou por diversas adversidades e se encontra hoje à direita do Pai e cuida de nós. E eu quero iniciar com uma oração. Amém? Pai, nós te louvamos e exaltamos seu nome, te glorificamos por estar mais uma vez na tua presença, pela oportunidade, Senhor, de compartilhar a tua palavra, de estar, Senhor, meditando, Pai, na tua presença e de viver, Senhor, de acordo com a tua vontade. Te pedimos, Deus, que nessas próximas semanas, onde nós estudaremos o livro de Marcos, que o Senhor possa, Deus, estar conosco, aplicando, Pai, essas palavras que foram escritas, Pai, há milênios atrás para as nossas vidas. Que nós possamos entender a cada dia, Pai, o que o Senhor quer de nós, e que nós possamos, através dessa série de mensagens, de meditações, entender, Deus, que o Teu Filho veio até aqui, viveu como um de nós, sentiu como um de nós e venceu. Nos ajude e nos instrui, Pai. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, abençoa os Teus filhos que assistem esses vídeos e que possam, Deus, ser impactados e atingidos pela Tua palavra. É o que eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu peguei aqui para nós iniciarmos essa série de estudos 2 versículos que fica aqui no capítulo 1 de Marcos. Marcos 1, a partir do versículo 7. Diz assim: ele dizia ao povo: depois de mim vem alguém que é mais importante do que eu, e que eu não mereço a honra de me abaixar e desamarrar as correias das sandálias dele.
Eu batizo vocês com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Nessa ocasião, veio Jesus a Nazaré, uma pequena cidade da região da Galileia, e foi batizado por João Batista no Rio Jordão. No momento em que estava saindo da água, Jesus viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer como uma pomba sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: Tu és o meu filho querido, que me dás muita alegria. A gente já ouviu falar tanto de Jesus, né? A gente já escuta e já escutamos falar tanto de Jesus e de como ele age e de como ele trabalha e de como ele morreu e de como ele ressuscitou. Mas a gente esquece muitas vezes de entender alguns pontos. Jesus, ele era esperado pelo povo que acabou não aceitando e o crucificou, que era o povo judeu, o Messias prometido. E assim como na nossa cultura hoje, ele foi interpretado de forma errada. Naquela época, quando ele veio, o povo de Israel estava sob o Império Romano. Roma regia com mão de ferro ali, e o povo de Israel tinha sua liberdade, tinha sua liberdade tirada. Tinha que pagar grandes impostos, tinha um grande jugo sobre eles, o governo era cruel, era injusto. E com o passar do tempo, as pessoas que ali viviam passaram a entender que Jesus viria como alguém que iria libertá-los desse pecado, desse jugo, que seria o libertador que ia tirar deles esse jugo, esse império pesado. Mas a palavra fala desde lá de trás, desde o Gênesis, desde o pecado do homem, que um dia o pecado seria tirado do mundo, nosso pecado seria perdoado. E Deus foi instituindo através dos séculos rituais e maneiras de se cultuar que davam a entender que a libertação ela não seria de um governo, de um sistema ou de qualquer coisa que oprimia o povo ali fisicamente, mas seria algo muito maior. Seria algo que libertaria o povo do pecado, da escravidão do pecado, da dor do pecado, e daria a eles um acesso direto a Deus. No templo da época de Jesus havia uma sala, e dentro dessa sala tinha uma outra sala. Era o santo lugar, onde entravam os sacerdotes, e nessa outra sala era o santíssimo lugar, o lugar que representava a presença de Deus, o lugar onde o próprio Deus se fazia manifesto ali. E o sacerdote, o sumo sacerdote, o maior entre os sacerdotes, entrava ali uma vez por ano apenas, para prestar culto e sacrifícios a Deus ali. E ele tinha que entrar com a sua cintura com sinos que ficavam badalando. Ele tinha que ficar o tempo todo badalando esses sinos. E do lado de fora alguém o esperava com uma corda. Ele estava amarrado a uma corda. E se ele entrasse ali indigno, impuro, ele era fulminado na hora. E a pessoa sabia que isso tinha acontecido, porque os sinos parariam de balançar e ele puxaria o corpo do sacerdote, porque se ele entrasse ali, ele também seria fulminado, porque a presença de Deus é um lugar santo. E havia na porta dessa sala, que é o Santíssimo Lugar, um véu que dividia o santo lugar do Santíssimo Lugar. Um véu que dividia até onde o homem podia chegar, e dali para frente o homem não podia passar sem a permissão de Deus. E quando Jesus morre, esse véu ele é rasgado. Mas ele não é rasgado de baixo para cima. Ele é rasgado de cima para baixo. Como se fosse o próprio Deus rasgando o véu que separasse o homem da presença dele. Então, a partir daquele sangue derramado naquela cruz, que nós vamos entender o que significa nas próximas semanas, Deus ele reconciliou o homem com ele. Ele desfez aquilo que havia sido feito lá no Éden. E ele reconciliou o homem com ele. E hoje, através de Cristo, nós temos livre acesso ao Pai. Nós oramos em nome de Jesus e esse nome nos faz ter acesso a Deus.
E o tempo foi passando e as coisas foram acontecendo. E antes de Jesus nascer, nasceu um homem chamado João Batista. Esse homem, ele pregava no deserto, anunciando a vinda daquele que seria o Salvador. E ele fala aqui: eu não sou digno de desamarrar as suas sandálias. E hoje, lendo isso, eu parei para pensar que nós muitas vezes esquecemos a dimensão do senhorio de Cristo. Que nós muitas vezes esquecemos a dimensão do Deus a quem nós servimos. João Batista fala: eu não sou digno de desamarrar as suas sandálias. E muitas vezes a gente não liga para ele. A gente desobedece a ele. De maneira consciente às vezes. A gente sabe o que é o certo, a gente sabe o caminho a seguir, a gente sabe o que ele espera de nós e a gente vai para o lado contrário. E Jesus, ele veio ao mundo, ele morreu por nós, mas antes de morrer ele viveu. E é na vida dele que nós vamos focar nessas próximas semanas. Nós vamos entender através dos milagres dele, através das manifestações sobrenaturais, o como ele causou impacto e o como ele transformou a sociedade da época dele. O como ele causou impacto e o como ele mudou vidas. O como a atuação dele como homem não fica restrita apenas aos milagres, mas às lições que ele deixou. O como ele lidou com o amor, com a rejeição, com a ira, com a ansiedade. O como ele lidou com sentimentos que fazem parte do nosso dia a dia, que fazem parte da nossa vida cotidiana. E muitas vezes nós nos perdemos nesses sentimentos. E a solução para todos os nossos problemas, eu não canso de dizer, ela está aqui. Ela está na palavra do Senhor. Já foi escrito, já foi deixado. Basta só a gente aplicar. E João Batista continua falando que ele não tem honra nem para abaixar e desamarrar as sandálias dele. E que ele batiza com água, mas o que viria os batizaria com o Espírito Santo. Então Jesus chega, se batiza, e no momento em que ele se batiza, uma pomba pousa sobre ele, e uma voz bradando dos céus fala: tu és o meu filho querido e que me dás muita alegria. E nem assim o povo creu, porque na cabeça do povo estava a ideia de que aquele que viria para libertar, não viria para libertar do jugo do pecado, mas viria para libertá-los dos seus problemas, do sistema político, de tudo que os cercava fisicamente. E esqueceram que o mais importante não é o físico. O mais importante não é o que nós podemos tocar, não é o que nós podemos comer, beber, gastar. O mais importante é o que nós temos dentro do nosso coração. O mais importante é como nós estamos diante de Deus. Havia um vínculo que tinha sido rompido e Jesus ele veio para reatar esse vínculo. Em nenhum momento ele promete prosperidade, em nenhum momento ele promete honras ou bens materiais, em nenhum momento ele promete que vai ser fácil o caminho, em nenhum momento ele promete que nós vamos ter na mão tudo o que nós desejamos. Não, ele nos promete a salvação. E através da vida dele, nas próximas semanas, nós vamos entender juntos o como é essa salvação, o como é viver na presença dele. Nas últimas semanas nós falamos sobre ansiedade, sobre paz, e são temas que nós vamos voltar a abordar, mas sob a perspectiva do olhar de Cristo. Como ele lidava com essas coisas, como ele via essas coisas, como depois ele diz que deixo a minha paz e não a dou como o mundo a dá. E mais para frente, nas cartas, Paulo escreve ali que nós temos a paz que excede todo o entendimento, como nós falamos na semana passada. E eu quero desde já convidá-los a estar conosco nessa jornada, nessa série de mensagens, nessa série de meditações sobre a vida de Jesus, sobre a obra dele,
sobre o como ele encarou e o como ele viveu os sentimentos humanos, sobre o como ele se faz presente nas nossas vidas para nos ajudar a enfrentar o que nós passamos no nosso dia a dia, sobre o como o senhorio dele nos dá paz e nos dá esperança para continuar a nossa caminhada, para continuar no nosso caminho, para continuar seguindo aquilo que ele propôs para nós. Na próxima semana, que é a semana da Páscoa, nós vamos falar o que é falado todo ano, até passar filmes na TV, a Paixão de Cristo, o que aconteceu com ele. Mas nós vamos tratar com uma outra perspectiva. E eu quero que desde já você que vai assistir o vídeo da semana que vem, pense a respeito de como você, como ser humano, que Jesus, enquanto ele estava aqui, ele era humano. Existe uma coisa que é complicada de se explicar, que é a dicotomia. Ele era 100% homem e ao mesmo tempo 100% Deus. Mas uma natureza não influenciava a outra. E o como ele, sendo homem, sendo carne e osso, como nós somos, se sentiu antes de ir para a cruz, sabendo da missão que ele tinha, sabendo do que ele veio fazer, sabendo que a obra dele seria eterna, sabendo que era uma obra redentora, que era uma obra que ia reconciliar os eleitos dele na presença dele. Sabendo de tudo isso, ele ainda assim, a palavra fala, que ele suou sangue e que ele se angustiou. E eu quero que você pense essa semana, assim como eu tenho pensado, enquanto eu monto essas meditações, o que nós sentiríamos no lugar de Cristo. Mais para frente nós vamos ver uma oração que ele faz, que é famosa, virou até música. Afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Nós falaríamos a segunda parte dessa frase ou nós pararíamos no afasta de mim esse cálice? Pensa nisso. O quão grande foi esse sacrifício. E ele não desistiu. E ele foi até o fim. E ele morreu. E cada gota do sangue dele foi vertida ali naquela cruz. E nós muitas vezes desistimos, nos desesperamos por coisas que são pequenas, que para nós são os maiores problemas do mundo, enquanto nós passamos por eles. Mas que para Deus, pelo que ele viveu ali, Jesus como homem, pelo que ele viveu ali, eram coisas pequenas. Eu não sou hipócrita, eu não sei, provavelmente eu não teria coragem de morrer numa cruz. Mas o amor dele foi tão grande. Deus amou o mundo de tal maneira. A própria palavra, e nem na língua original, consegue traduzir o tamanho desse amor. Ele usa, Deus amou o mundo de tal maneira, é uma coisa inexplicável, é gigante, é tão grande que eu não consigo achar uma palavra para colocar aqui. Então eu vou usar de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, o único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É um versículo que eu amo tanto que a câmera pega ao contrário, mas eu tenho tatuado aqui, para sempre me lembrar do que me trouxe até aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, uma maneira tão gigantesca que eu não consigo colocar numa frase, que ele deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E nós muitas vezes esquecemos disso. E eu quero convidá-los, mais uma vez, para nas próximas semanas, junto comigo, à luz do Evangelho de Marcos, à luz da palavra do Senhor, entender o que significa esse amor. E entender que ele foi homem como nós, que ele foi um ser humano como nós, que ele passou pelas mesmas coisas que nós passamos, e que ele venceu, e que ele cumpriu o objetivo para o qual ele foi enviado para essa terra. E nós temos cumprido o nosso objetivo? Temos cumprido a vontade de Deus? Temos cumprido o ministério que Deus colocou nos nossos corações? Ou estamos simplesmente vivendo, consumindo uma mensagem da internet aqui, outra mensagem da internet ali, indo para a igreja de vez em quando ou não indo, tendo uma vida para hora no altar, hora fora do altar? Deus, ele nos chama para um compromisso sério, porque ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho por nós.
Já foi feito. A única coisa que nós precisamos fazer é reconhecer o sacrifício dele, reconhecer o senhorio dele, nos entregarmos a ele e vivermos de acordo com a sua vontade, fazendo parte do seu povo, tendo ele como Deus, para que as nossas tribulações e ansiedades estejam aos pés dele e para que nós possamos, além do rio, ter vida eterna. Para isso que eu os convido nas próximas semanas. Venha aprender comigo, nós vamos aprender juntos. Venha viver essa vida nova. Venha entender o que é esse amor de tal maneira que nós não conseguimos explicar, mas conseguimos sentir e saber e entender que nós somos frutos desse amor, que a nossa salvação é fruto desse amor, que nós estarmos diante da presença de Deus é fruto desse amor, que nós possamos entender isso. E se você não reconheceu ainda o senhorio de Cristo, eu te convido, aceite-o como seu Salvador, faça uma oração, reconheça-o como Salvador da sua vida, viva de acordo com o que é pregado na cruz, viva de acordo com o que Jesus disse. E se nós pudermos ajudá-lo nessa caminhada, ficaremos muito felizes ali na Igreja Presbiteriana Independente de Vila Santa Maria, Rua Padre Pirulino, número 39, domingos às 10 da manhã, quartas-feiras às 19h30. Mas se você não puder, por questões de localização ou por qualquer outro motivo, não puder ir até a IPI Santa Maria, busque uma igreja perto da sua Bíblia, uma igreja que prega o evangelho sério do Senhor, uma igreja onde você entenda a tua função no reino e sirva a esse Deus que te amou de tal maneira, que deu seu Filho por você. E nas próximas semanas, todas as quintas-feiras, às 19 horas, eu espero você para a gente entender e fazer essa viagem juntos pelo Evangelho de Marcos e ver que Jesus, em parte, foi um humano, um homem como nós. Venha, aprenda, medite e sirva a esse Deus que te ama. Essa é a meditação dessa noite, convidando você para estar conosco. E se você assistiu esse vídeo, compartilhe, divulgue, para que mais pessoas entendam que existe um Deus que os ama a tal ponto que deu seu Filho por eles, por mim, por você, por todos nós. Que nós possamos entender e viver essa vida em nome de Jesus. Eu vou orar para nós encerrarmos. Pai, eu te agradeço, Deus, pela oportunidade de mais uma vez ministrar a Tua Palavra. Te agradeço, Deus, porque eu sou tão pequeno, mas o Senhor escuta a minha oração. Te agradeço, Deus, porque o Senhor quebranta corações. O Teu Espírito chega a ponto, Pai, de sondar o nosso ser por completo e entender o nosso real estado. O Teu Espírito, Pai, se encheu de amor, se compadeceu de nós, e o Senhor entregou ali naquela cruz o Teu Filho, Pai, por nos amar de uma maneira que nós não conseguimos dimensionar ou explicar. Muito obrigado por esse sacrifício. Muito obrigado, Senhor, pela Tua Palavra, que é lida, que é ensinada, que é, Senhor, renovada a cada manhã. Que o Senhor capacite, Pai, a mim, e que o Senhor abra, Deus, os ouvidos de todos, meu Pai, inclusive os meus. Eu sempre falo, quando eu estou falando aqui, eu falo olhando para o meu reflexo no celular. Então eu falo comigo mesmo. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, trabalhar no nosso ser e que essas próximas semanas, estudando esse livro, Pai, o Evangelho de Marcos, deixado na Tua Palavra, seja um momento enriquecedor e que nós venhamos a entender que o Senhor Jesus, enquanto esteve aqui na terra, sofreu o que nós sofremos, viveu o que nós vivemos, sentiu as dores que nós sentimos e venceu. Nos ensina a vencer, nos ensina a cumprir os nossos propósitos, nos ensina a ser, Deus, cada vez mais dependentes de Ti. É o que eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Igreja Presbiteriana Independente de Vila Santa Maria, Rua Padre Pirulino, número 39, domingos às 10 da manhã e às quartas-feiras às 19h30, reunião de oração. E, enquanto Deus permitir, agora em horário fixo, às quintas-feiras às 19 horas, aqui na internet. Compartilhe, divulgue,
que a mensagem se espalhe e venha fazer parte desse reino. Eu te desejo uma boa semana em nome de Jesus. Amém.